Bom dia! O nosso grupo é formado pela Angela, Sara, Patrícia e Suzy Karina. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o gerenciamento de sala de aula. Mas o que é o gerenciamento de sala de aula? Ele se resume em administrar, organizar, dirigir e manter não só uma sala de aula, mas uma empresa ou qualquer grupo de pessoas que trabalham ou estudam juntos. O gerenciamento ele serve para melhorar o funcionamento de sua empresa, da sua sala de aula. Como estamos falando da parte da educação, nós vamos usar como exemplo a sala de aula. Para gerenciar uma sala, era necessário ter duas coisas essenciais, que são a criatividade e a organização. Aqui no exemplo que eu coloquei, nós usamos a criatividade para ensinar as cores em inglês. Então, nós colocamos os balãozinhos, cada um correspondente à sua cor, e dentro do balão o nome que equivale à cor. Por exemplo, o amarelo nós colocamos yellow e assim sucessivamente. Na figura ao lado, nós podemos ver um projeto de inglês, como se fosse peças teatrais, criatividades que os professores usam para poder inovar suas aulas. Como, por exemplo, se ele quer explicar alguma coisa e acha que quer sair da rotina, ele faz o quê? Ele faz uma dinâmica envolvendo o assunto que ele vai querer abordar com os alunos. Também nós temos as técnicas de organização. A técnica de organização, ela envolve desde o planejamento das aulas até o final da mesma. Todo professor, ele deve ter um planejamento já preparado da sua aula. E sempre tem que ter o plano B, porque se alguma coisa acontecer de errado, ele já tem que estar ali preparado para continuar a sua aula, para não ter que interromper e os alunos não terem que ir embora e ficar sem ter a aula daquele dia. A organização, nas técnicas de organização, também inclui a maneira como as cadeiras vão ser colocadas dentro da sala de aula. Antigamente, nós vimos que os professores eles colocavam os alunos em filinhas. Na verdade, até hoje ainda existe. É mais comum nas faculdades nós vermos a organização em círculos, onde o professor pode ver todos os alunos e ouvi-los para poder interagir melhor. Essas são técnicas mais utilizadas dentro das faculdades, dentro dos cursos livres, dentro de cursos de oratória, que são técnicas que nós deveríamos trazer para os nossos dias, para as escolas públicas, para as escolas particulares, mas as pessoas ainda usam muito o método das filinhas. Mas essa técnica de organização ela é muito importante por isso, esse relacionamento que o professor vai ter com o aluno, porque ele vai poder estar olhando no olho de cada um, vai poder ouvir cada um, vai poder interagir de maneira mais apropriada. As áreas de gestão de sala de aula mais comuns, elas incluem alguns métodos que nós vamos abordar agora, como, por exemplo, agrupamentos e assentos. Quando o professor vai passar um trabalho, seja ele pode ser individual, como nós vimos aqui na figura, o aluno estudando aqui sozinho com os livros, pode ser em duplas, em trios ou em grupos maiores, como podemos ver nessa outra figura. Também pode ser usado em forma de debates, onde toda a sala participa, onde toda a sala interage, e o professor faz o círculo envolvendo todo mundo, e cada um vai dando sua opinião, vai debatendo. O professor também ele pode decidir onde vai ficar, onde vai sentar. E ele também tem a capacidade de, no final de tudo, reorganizar a sala para poder deixar tudo do jeito como começou. Os grupos voltarem cada um para o seu lugar, cada aluno na sua postura. As atividades, elas são feitas de forma que seja uma sequência, como se fosse um começo, meio e um fim. Nós temos a criação das atividades, onde o professor já fez o seu plano e agora ele vai aplicar esse plano. Aqui, como podemos ver na figura à esquerda, a professora está dando as instruções para essas 4 alunas que já estão praticando essa atividade.
E a professora do lado aqui da direita, ela está instruindo, ela está monitorando já 2 alunos. Então, a parte de instruções e monitoramento na parte das atividades é de extrema importância para que o aluno consiga fazer, de fato, o que o professor quer. E, ao fim, o professor ajuda o aluno e debate para fazer a finalização das atividades e para alcançar toda a turma. O próximo tópico é a autoridade. Quando pensamos em autoridade, logo vem à nossa cabeça aquele professor carrasco, aquele professor que coloca medo nos alunos. E não é isso que envolve a autoridade. A autoridade é o professor saber ter o domínio da sua turma. Ele prender a atenção quando for preciso explicar um assunto, como nós vemos na figura aqui à esquerda, a professora está explicando, e os alunos estão prestando atenção. Envolve também o professor saber tomar as decisões, decidir o que vai acontecer em cada momento, ter uma organização da sua aula. Ele toma decisões, ele pode escolher alguém para fazer algo, fazer uma atividade, como nós vemos aqui na direita. Tem uma dupla de alunas fazendo as continhas ali. Então, a autoridade é isso. É ele saber se impor dentro da sala de aula, ele saber passar a segurança e os alunos ter aquele respeito que é necessário ter. Então, essas técnicas de gerenciamento, elas são muito importantes. A Sara vai continuar falando agora. Temos também os momentos críticos, que podem ocorrer ao se iniciar uma lição, como vimos na figura do lado esquerdo, onde o rapaz inicia uma lição sozinho. E também, não saber respondê-la pode ser um problema inesperado. E o aluno pode e deve tirar suas dúvidas com o professor, como vemos na figura do lado direito, que o aluno levanta a mão para perguntar para o professor. Perguntar, responder e buscar alternativas a fim de finalizar a lição que lhe foi dada. Isso são técnicas e respostas para as dúvidas nesses momentos críticos. Temos as ferramentas e técnicas que são usadas no gerenciamento em sala de aula. Ferramentas podem ser equipamentos usados em sala de aula para uma atividade, e as técnicas é a maneira de como usar ou manusear esses equipamentos. O uso de gestos pode ajudar com clareza nas instruções e explicações para o uso dessas ferramentas. Por exemplo, na figura número 1, percebemos uma sala de aula de uma forma mais dinâmica, no qual o professor faz brincadeira com os alunos, e que ainda assim os alunos aprendam de uma forma divertida e descontraída, o que não deixa de ser uma técnica de ensino. Já na figura número 2, vemos o professor que faz uso de slides, que é uma técnica mais atual, e que ele já não trabalha de uma forma dinâmica como o professor da figura número 1. E também não deixa de ser uma nova técnica de ensino, que para muitos hoje é a melhor e uma forma mais acessível. Trabalhando com pessoas. O trabalho com pessoas pode começar desde a organização em sala de aula, de maneira que o professor consiga ver e interagir com todos os alunos, como vemos na figura do lado esquerdo. E isso é de tamanha importância que o professor interage com os alunos. O trabalho com pessoas envolve o diálogo, a dinâmica, a pergunta, a resposta, a opinião. E o feedback é como se fosse a conclusão da aula, uma avaliação entre aluno e professor, onde ambos expressam opiniões para melhorar a aula e o aprendizado. O gerenciamento em sala de aula também envolve a gestão de sala de aula, envolve ação e decisão. O que seria a ação? A ação é o que é feito em sala de aula. E a decisão é como, quando e quem vai fazer a ação. Ter opções disponíveis sempre é essencial. Algumas opções vêm em momentos-chave, como no início da aula, de uma atividade, ao fim de uma atividade, quando um problema ocorre na disciplina e etc. E sua decisão, em tais momentos críticos, tem maior efeito.
Como vemos aqui no slide, esses alunos tiveram a opção que foi lhe dada pelo professor e a decisão que eles tomaram foi apresentar o trabalho em forma de slides. O professor, tornando-se mais eficaz, é em parte uma questão de aumentar a sua consciência de quais opções estão disponíveis, como por exemplo, ler livros, conversando com outros professores, observando outros professores no trabalho. Estas são todas as formas de aumentar o seu leque de opções e sua habilidade em decidir e agir sobre as decisões de forma adequada. Patrícia, dá continuidade. Bom, vou dar continuidade aqui no que a senhora estava falando. Vou falar também algumas outras habilidades de gestão básica de sala de aula. A interação. A interação entre o aluno e o professor na sala de aula, ela se constitui como um dos principais elementos no processo de ensino e aprendizagem. No entanto, é preciso o professor planejar várias maneiras de como colocar em prática diversas atividades na sala. Professores e alunos falam. A comunicação em sala de aula, ela ocorre a partir de perguntas de professor para alunos ou de alunos para professor. Esta é uma das melhores formas de ensino e aprendizagem da língua. Os seminários em sala de aula também é uma ótima forma de fazer eles interagirem entre a classe e também gera uma ampla discussão sobre o tema, podendo induzir outros alunos a falar também e expor suas opiniões. Aumentar a interação aluno-aluno. Há várias maneiras de fazer com que o aluno interaja entre si, trabalhos em grupos, dinâmicas em salas, debates, etc. Isso tudo facilita muito para que o aluno se desenvolva, faça novos amigos e sinta-se mais à vontade na sala de aula. Perguntar se o aluno entendeu. É necessário, pois isso serve para o professor fazer uma análise de como está sendo explicado o conteúdo e, consequentemente, tirar a dúvida do aluno. Ele irá abrir também a oportunidade para que outros colegas falem. Isso tudo é válido como uma forma de interação da turma. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada.